Olá pessoal, me chamo Abraão de Oliveira, esse é o canal Abraão AOC, que traz dicas sobre saxofone para iniciantes, para aqueles que querem ter uma visão um pouquinho diferenciada a respeito do saxofone. Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos trazer dicas importantes sobre a embocadura. O que acontece é o seguinte, não existe uma embocadura universal. Tem professores que estão lançando esse conceito até com boa intenção, a intenção de ajudar o aluno, para poder simplificar o assunto, só que não resolve. Por quê? Nós temos que ter em mente que cada pessoa tem uma dentição diferente, uma formação de arcada dentária diferente. O maxilar não acompanha a mandíbula, os dentes são mais proeminentes na parte de cima ou de baixo, enfim, são diferentes. O que eu tenho observado é o seguinte, com relação à numeração da palheta, muitos alunos acompanham essa experiência, que se repete. Por exemplo, tem alunos que são dentuços, ou tem o dente de cima maior que o de baixo, ou tem uma proeminência maior do maxilar, ou tem um queixinho pequeno. Geralmente eles tocam com a embocadura nessa posição aqui. Já quando a situação se inverte, os dentes de baixo são maiores, a pessoa tem uma mandíbula proeminente, os dentes de cima pequenos, ou com uma gengiva avantajada, eles costumam tocar assim, com a boquilha para cima. E às vezes você tenta colocá-la numa postura mais reta possível, só que não tem condições, porque de acordo com a sua arcada dentária você pode tocar. E a forma tocar diferente. A forma como eu apresentei a vocês é uma forma que eu tenho observado bastante nos alunos ao longo desse tanto tempo aí que a gente vem dando aula. Então a gente vai tentar condensar uma explicação básica, questão de posição para cima, para baixo, dos lados, isso é muito particular. Eu, por exemplo, tenho uma mordida cruzada, o meu queixo tem tendência a ter uma inclinação maior para esse lado. Ainda bem que o barítono fica desse lado, aí naturalmente a minha boquilha fica um pouco inclinada. Isso é mais do que normal. O que importa é você ter conforto naquilo que você está fazendo. E antes de você usar isso aqui, você tem que saber como você segura o saxofone na postura correta. Eu tenho como ofício o saxo barítono. Então muita gente já viu aquele peitoral, aquele X que a gente pendura aqui no tórax para poder tocar o saxofone. Ou então um suspensório duplo, no caso dos meninos, e no caso das meninas um suspensório único que vira um Y em cima, certo? O que acontece é o seguinte, como este tipo de talabarte de pescoço é o mais utilizado, que é o mais básico, é o que acompanha os instrumentos, com exceção do barítono em alguns casos, a gente tem que levar em conta o seguinte, o peso do saxofone não pode ficar no pescoço, em hipótese alguma. Porque nós temos uma dica para que o peso passe para o ombro, ou pelo menos que divida com o pescoço. Se você colocar a mão no seu pescoço, na base dele, que liga o pescoço ao ombro, você vai ver que tem um ossinho que tem um ressalto. Esse ossinho que tem um ressalto é a união do pescoço com a coluna. Quando você aperta, irradia uma tensão para baixo e para cima. É nesse ossinho, parece que Deus fez para o saxofonista, que você pendura o talabarte e deixa o peso dele à vontade. Você vai reparar que você está sustentando no ombro, ou que pelo menos a tensão do pescoço sumiu, certo? Essa é a primeira dica. A segunda dica é o seguinte, se vocês repararem, deixa eu pegar ele aqui. Todo saxofone tem um dedal aqui atrás, para que você possa colocar o dedão da mão esquerda. Esse é um instrumento mais antigo, a chave de oitava dele é verticalizada, ou seja, eu coloco o dedão assim e aperto ele para cima, certo? Eu faço assim, só apenas trocando de mão para facilitar aqui no vídeo, certo? Os saxofones mais modernos, você pode pressionar ele tanto para cima, que não é muito usual por causa da forma que a chave vem, e um arco lateral, é um sax mais moderno. Geralmente você apoia o dedo aqui e aperta a pontinha para o lado. Essa é a forma correta de você utilizar o mecanismo. Quando você pendura o saxofone no pescoço e faz uma leve pressão com o dedão, certo? Para cá, você ganha 2 pontos de apoio, pescoço e o saxofone, ele fica naturalmente parado,
causa da pressão que você exerce, o próprio peso do braço. Você não precisa fazer uma pressão, o próprio peso do braço já deixa ele parado. E tem um outro dedal aqui embaixo, deixa eu pegar aqui o dedalzinho aqui embaixo, vocês estão acompanhando? Esse dedal, ele também gera uma polêmica, porque tem professores que obrigam o aluno a utilizar o dedo assim, ou seja, na divisão. Deixa eu mostrar aqui para você, aqui pegou. Na divisão da unha com o dedão, seria realmente um ponto mais correto, porque você libera mais a musculatura da mão. Mas nada impede que você apoie esse dedal, muitos professores vão me bater agora, nessa parte do dedo. Tem músicos maravilhosos que tocam apoiando aqui. O mais importante é você ter em mente o seguinte: quando você apoia nesses pontos de apoio, o saxofone fica na posição ideal. Você distribui o peso dele e dá direção a ele, entendeu? O sax alto, ele tem uma particularidade, ele é um saxofone pequeno. Geralmente as moças, por uma questão de roupa, etc., elas tocam mais lateralizado e traz um conforto maior, porque geralmente elas apoiam na coxa ou no culote, aí fica um pouco mais apoiado. Os meninos, como eles têm uma tendência a sentar com a coluna um pouquinho dobrada, eles têm a preferência em colocar o sax alto para frente, até o tenor, dependendo da altura do saxofonista. Então essa questão é indiferente, tá? O que importa é você ter conforto para tocar. Isso é apenas para que você não foque nesses detalhes, foque apenas em tocar, certo? Então o que acontece? Essa é a postura mais correta. Uma outra dica também, quando você for utilizar as notas, é que você tenha uma percepção de usar de vez em quando o punho. O famoso, como a gente conhece aqui no Rio, o famoso movimento da munheca. Por quê? Por exemplo, saxo barítono, ele tem uma distância muito grande das chaves. Então, quando eu tocar, eu desço o dedo, tá vendo? Eu tenho esse movimento do dedo. Mas quando eu toco em cima, eu estou com os dedos liberados aqui embaixo, certo? Para poder utilizar essas chaves. Uma engenharia fantástica do Adolfo Sax. Então eu jogo realmente a mão nas chaves, certo? Sempre numa distância mais próxima possível, sem fazer assim, certo? Isso aqui não existe. Tenta fazer numa posição o mais breve possível. Você já está utilizando o movimento do punho na sua mão direita. Na mão esquerda, deixa eu virar o saxofone aqui. Na mão esquerda, eu tenho a questão das chaves graves, correto? Eu vou colocá-la aqui de frente. Vou tentar filmar para vocês. Vou subir um pouquinho mais o saxofone, para que a gente possa observar isso junto. Por exemplo, aqui eu tenho a minha mão, né, sendo utilizada. Quando eu pego o sol sustenido, eu apenas abaixo o dedo, porque ele já está próximo da minha mão. Eu faço um movimento quase que trazendo o dedo para poder criar um costume e depois eu paro nele. Esse aqui tem uma chave de sol sustenido bem grande, então é muito difícil você errar. O meu instrumento, ele tem aquele formato antigo. Deixa eu tentar trazer para vocês, tá vendo? Ele tem o dó sustenido aqui, o si no meio e o si bemol na ponta com o som em cima. É o antigo 3 em 1. Hoje em dia nós temos uma divisão por quadrante. E alguns quadrantes desses vêm com uma chave de deslize do dó sustenido para o sol. Esse aqui tinha um ferrinho atrás, só que alguém arrebentou esse ferrinho, mas ele não me faz muita falta não, que eu posso apertar o sol e automaticamente o dó também vai se abaixar, porque é uma nota que não utiliza lá embaixo. Aí já fica numa posição para escorregar. Esse escorregão, ele tem um macete. Você joga quase que o dedo para fora e puxa para cima. Aí você vai ter um bom movimento do si bemol, do dó e do dó sustenido para o sol sustenido. Uma outra dica, quando você for atacar o dó, você traz o teu punho para trás um pouco. Isso é de maneira muito leve, tá, gente? É apenas um mecanismo para você desenvolver mais rápido. Com o tempo, sua própria mão vai fazer esse movimento natural. Quando eu imagino o si no instrumento moderno ele está para frente, então eu trago a minha mão para frente, entendeu? Eu trago a minha mão para frente e geralmente as notas de hoje em dia tem um chamado freio, que é tipo um relevo na chave que impede que teu dedo passe da chave, ele para ali, é tipo um freiozinho. E embaixo você dobra o teu punho para acertar o si bemol. Com o tempo, você vai fazer a cromática, você vai aprender a dobrar o dedo, ó. Tá vendo? Tá escutando bem o barulho da chave descendo?
Isso é uma técnica que alguns saxofonistas americanos barítono utilizam, que eu consegui desenvolver. E em cima, você joga a sua mão para cima para tentar acertar os pivôs. E em cima, você joga para cima, joga na diagonal para acertar o ré sustenido do bemol, e você joga para cima toda a sua mão fechada para fazer o Fá. É uma forma bem simples de você não errar essas notas. E quando você tem o Lá, você tem que ter uma ideia de que um dedo que é acostumado a apertar para abrir, ele vai apertar para fechar. Eu geralmente jogo o dedo assim, dessa forma lateral. É porque o meu não tem a chave do Lá, mas ele para perfeitamente. E instrumentos de marcas consagradas, como Yamaha e Anagisawa, quando você está com o Dó apertado e abaixa o Lá, automaticamente ele abaixa o Si e o Si bemol. Então fica uma coisa confortável. Tudo isso você deve fazer juntamente com o que nós vamos explicar agora, que é a forma como você emite o som na boquilha. Eu tenho uma boquilha de metal, atualmente só estou com boquilha de metal, tá, gente? Mas vamos imaginar que eu esteja trabalhando com uma boquilha de massa. Vocês repararam aqui, aqui na luz dá para ver, que tem uma marca de dente fixa. Essa boquilha está comigo há uns 20 anos. Então o meu dente aí já está consolidado nessa posição. Então o que acontece? Vocês reparam que tem um espacinho aqui, certo? O seu próprio dedo é a sua marcação. É uma dica infalível. Ah, se eu tenho um dedo fino, não importa. Eu não sei o que mistério que acontece. Perdão, que quando eu coloco essa marcação do dedo, a distância da boca fica simplesmente perfeita. Com o seu próprio dedo. Não adianta o professor tentar colocar. Porque existe um ponto de pressão exato aqui. Cada um tem o seu, conforme eu tinha dito no início do vídeo. Cada um tem uma dentição. Então o que acontece? Eu sempre coloco em cima, tá certo? Eu coloco em cima os dentes e acomodo o lábio em cima. Como assim? Coloco o dente e acomodo o lábio. Ó. Entendeu? Eu não boto o lábio de cima cobrindo os dentes. Isso é um erro e é um crime. Não faça isso. É o dente em cima. E embaixo eu apenas cubro o dente com o mínimo de lábio possível. Por quê? Para eu não perder o controle dessa parte frontal e não criar uma tensão estranha na bochecha, que geralmente acontece com os alunos que dobram demais o lábio. É apenas uma acomodação em cima dos dentes, certo? É como se eu estivesse beijando a boquilha. Fica uma imagem engraçada. Por exemplo, coloco o dente em cima e o lábio levemente dobrado na parte de baixo, ó. Viu? Isso me dá controle total. E vocês repararam que eu descansei esse anel da embocadura na boquilha. Eu não enrijeci, eu apenas acomodei, certo? Então, quando você acomodar de maneira firme, você coloca o seu dedo aqui, que vai te dar a distância exata. Eu não sei porque isso acontece, mas sempre dá certo. Tá ok? Pelo menos nunca ninguém deixou de tirar o som, pelo menos. Se não continuou estudando saxofone é por outro motivo, mas sempre emitiu o som. Então o que acontece? Se eu deixar tudo de maneira firme, o mais natural possível, mantendo essa distância do dedo, eu consigo emitir o som que eu quero. Uma dica importante é quando você emitir o som, tá faltando um pouco de cabelo aqui. Quando você emitir o som, você tem em mente o seguinte: você emite soprando e depois você respira. Por exemplo, para você emitir o som mais básico, eu peço aos alunos para fazerem a nota Sol grave. Para mim é uma nota central que não foge muito dos graves. É muito importante qualquer instrumento de sopro você estudar os graves para você ter um domínio pleno do instrumento, porque o agudo ele tem muitos mecanismos que te auxiliam a fazer. O grave não, você tem que se virar para fazer. Então uma dica que eu dou é você dar aquela caprichada nos graves do instrumento, de sopro de qualquer um, tá bom? Trompete, trombone, tuba, flauta, fagote, enfim, qualquer instrumento, clarinete, qualquer instrumento você focar nos graves, com certeza você vai ter um sucesso mais rápido. Voltando à questão de como você utiliza o ar para poder tirar a nota. Você fazendo tu,
você vai reparar que a língua, ela procura a parte de cima, ou seja, o maxilar, e ela golpeia mais ou menos entre o dente e a gengiva, naquela linha divisória ali. Quando a boquilha está lá em cima, esse golpe, ele inverte. Ele passa para a divisão da mandíbula do dente com a gengiva. A ponta da língua vai ali. Aí vamos supor, aqui está o meu dente, aqui está a gengiva. Quando eu emito o som, tá dando para ver aqui, assim, isso. A língua vai fazer isso. Reparou que ela bate aqui e dá uma dobrada? Essa dobrada é a dica. Ela deixa a emissão muito mais leve do que eu fazer assim. Utiliza-se também para fazer o staccato. Mas num sopro natural, equilibrado e com bastante encorpamento, um som bem encorpado, para não ficar aquele som de pato ou som de brinquedo, como costuma se dizer aqui no Rio também, você faz o tu de uma maneira bem leve. Aqui, ó. Esse movimento vai ficar rápido dentro da sua língua. E esse meio batendo é muito mais macio do que isso aqui. E vocês lembram que eu pedi para não colocar muito lábio dobrado? Por quê? Ele equilibra a mesma altura do lábio de cima. Quanto mais lábio eu coloco, a minha vedação fica melhor, ou seja, não vaza som dos lados, o som vai todo dentro da boquilha. E o lábio, ele dá um controlezinho, uma amaciadinha no efeito que dá a palheta. A palheta vibra muito, aí o lábio dá uma amaciadinha. É quase um subtone para os professores que estão nos assistindo, mas devido ao excesso de almofadamento que o lábio proporciona aqui na palheta, certo? Isso deixa a embocadura levíssima. É um som bastante agradável e equilibrado, certo? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Sim. Muita gente tem dúvida com relação a esses dois parafusos aqui. Quando eu pego uma palheta mais nova, eu chego no aperto aqui em cima, que aí eu deixo a abertura dela um pouquinho mais livre e chapo aqui embaixo. Aperto bem, chego a passar um pouco do aperto. Então eu uso esse tipo de equilíbrio, dependendo se a palheta é mais nova ou mais velha. Mas prefira uma abraçadeira de couro, que na palheta tem uma peça de metal. Eu prefiro aquelas que você parafusa nessa direção do que de lado, porque nessa direção o esticar do couro fica mais equilibrado. Quando fica assim de lado, a tendência é em cima esticar mais do que embaixo por causa do formato da boquilha, aí o desgaste é maior, tá certo? Tem algumas que você parafusa em cima. Eu não gosto muito porque ela come a sua boquilha se ela for de massa. O parafusinho come, porque com o tempo você vai apertando, o couro vai afrouxando, a tendência é você apertar mais. E juntando, quando você junta, você vai rosqueando em cima da boquilha até juntar. Aí a sua boquilha, infelizmente, vai sofrer um dano. Outra coisa, quando você manusear o sax, tenha em mente que a palheta não é uma coisa muito barata. Então o que você faz? Utiliza o seu sobre-boquilha, tapa-boquilha, protetor, aquilo que você quiser chamar. Porque o que o aluno geralmente faz? Ele quer observar o que ele está fazendo. Ó, já perdi uma palheta. Entendeu? Tenta não fazer isso sem usar o protetor. Tá ok? Uma última dica está com relação às vogais. Que vogais? Por exemplo, quando eu quero emitir um som mais grave, geralmente no barítono eu faço isso, da nota Mi grave para baixo, até o Si bemol, até o Lá, eu utilizo as vogais O e U. Olha o movimento da minha boca. O, U, O, U, O. A minha embocadura fica mais bojuda e eu projeto o meu ar com uma vibração mais adequada. É uma vibração mais reduzida e mais longa, que é o que a nota grave exige. Quando eu quero soprar as notas médias, no barítono, no meu caso, que é a maior parte delas, eu busquei o equilíbrio sim, porque varia muito também de aluno para aluno. Estou dando uma dica nas notas que funcionam para mim, é claro. Mas você procura avaliar nos seus estudos aquilo que fica melhor para você.
Eu utilizo a vogal A nos médios, geralmente até o Mi agudo, e do Fá agudo para cima eu posso usar quase que um AI ou um I. Tá vendo que toda essa minha parte aqui sobe junto com a vogal? Quando eu faço a minha embocadura abrange, ela abre um pouquinho, então ela dá mais força para os sons médios. E fazendo I, ela torna os agudos mais penetrantes, que é o objetivo, certo? E tenta fazer isso de uma maneira natural. Com o tempo, você vai abandonar essa muleta porque ela vai se tornar natural. Uma dica que eu sempre dou é que você tem que fazer tudo no saxofone com conforto, com segurança, para você não se machucar. E isso tudo vai te resultar o que nos interessa quando nós fazemos música ou apreciamos, que é o nosso prazer com ela, certo? Você tem que ter prazer naquilo que está fazendo. Então, quanto mais preocupação você tem, menos prazer você vai ter no que está fazendo. Procura tornar tudo isso natural e você vai ver que o resultado vai ser muito bacana, certo? Todo mundo está querendo ouvir o som do barítono, mas de propósito eu não soprei hoje porque eu quero que vocês acompanhem o meu canal. Dá um likezinho aí para poder ajudar, e vocês acompanhem os outros vídeos do canal, que você vai ver que realmente sax barítono é um instrumento diferenciado e é uma grande paixão, tá? Eu espero ter ajudado vocês, mas antes de encerrar o vídeo, vocês notem que quando a gente sopra também, é uma dica que não pode faltar, vocês emitam o som e respirem, não soprem. Isso aí faz vocês se esforçarem um pouquinho mais. Por exemplo, você vai emitir o som soprando e depois vai respirar em cima, ó. Isso aí eu estou soprando. Depois que o som sair, você vai assim, você apenas respira. O som vai sair muito mais equilibrado. Você diminui a sua pressão sobre o pulmão e o som fica muito mais confortável. Procura usar todo o seu aparelho, pulmão, garganta, tal. Tem músicos que usam só a garganta para soprar, ou só praticamente o que tem na sua caixa acústica, ou seja, o que está dentro da sua boca você utiliza. Não. Respira e inspira e expira. Inspira e expira. Faça isso no instrumento que você vai ver um diferencial. Claro que quando você estudar dinâmica, piano e forte, fortíssimo, enfim, meso piano, meso forte, você em algum momento vai ter que utilizar o assopro, ou seja, a emissão forçada do som, não aquela emissão natural que a respiração lhe proporciona. Eu acho que depois dessa não falta mais nada. E como eu tinha dito para vocês, procura se inscrever no canal e dar um likezinho aí que vocês vão me ajudar. É um projeto 100% gratuito, e quem quiser colaborar também comigo, fica à vontade. Eu desde já agradeço, que isso aí é uma prova de que vocês gostaram do vídeo e querem incentivar que esse canal continue, né? Uma boa noite para vocês, que aqui para mim já está fazendo noite, e agora eu vou deixar vocês apreciando esse instrumento maravilhoso chamado saxofone. Espero que as dicas tenham ajudado. É apenas com o intuito de colaborar, não tem nenhum outro fim, tá ok? E qualquer coisa vocês têm aí no canal meu e-mail para contato, tá bom, queridos? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.